A gente vira a página aqui, mas continua ainda na política, Eduardo Costa. Reeleito para mais um mandato de 4 anos, o governador Romeu Zema esteve aqui na Itatiaia ontem, disse que, em uma entrevista exclusiva ao Eustáquio Ramos, disse que espera um bom relacionamento entre o governo federal e o executivo estadual a partir do ano que vem. Nessa entrevista exclusiva, que era então apoiador do presidente Jair Bolsonaro, né, defendeu um diálogo com o novo governo, e é por aí mesmo, né, Eduardo? Júnior, todo mundo que escuta o Conversa da Nação sabe, não precisa eu falar que se dependesse de mim, o Lula não teria nem sido candidato. Agora, eu tenho uma esperança que ele vai fazer, eu tenho dito isso em off, vou dividir com os ouvintes. Uhum. Eu estou numa fé de que ele vai fazer um baita de um governo, sabe por quê? 77 anos. Se é que roubou, já roubou bastante, né? Uhum. Não vai deixar a turma roubar. E o Lula tem algumas virtudes que são fundamentais para esse momento da quadra nacional. A principal delas, Júnior, ele não fica com esse negócio de escolher com quem ele vai conversar. Ele sempre repete, eu converso com quem governa. Aí eles, numa semana em Brasília, ele visita o presidente do Supremo, todos os ministros do Supremo, todos os ministros dos tribunais, a Câmara, o Congresso, e visita e fala assim, ó, quem elege o presidente da Câmara é a Câmara, o presidente do Senado é o Senado. E ele já avisou que na primeira semana ele quer conversar com os governadores e com os prefeitos. E claro que vai se dar bem. Ontem eu perguntei para o Zema aqui, o senhor já esteve com o Lula? Ele falou, Eduardo, não o conheço. O Zema nunca esteve com o Lula. Mas tem certeza absoluta que os dois vão estar bem. Os dois gostam da prosa. E ontem, aqui na inauguração da... Você usou uma frase na hora, eu estava do seu lado, algo de você é mineiro e ele gosta de conversar. Você escutou na hora que eu perguntei? Eu falei, ele gosta de prosear. Ele gosta de quem tem voto. Você é mineiro e o Zema riu e tal. E ontem também esteve aqui o Fuad, ele falou, para de ficar falando que eu estou brigando com o Zema. Nós temos diferenças, mas temos mais convergência. Então, olha que benção. O Fuad gosta do Zema, que gosta do Lula. E nós gostamos deles para fazer umas coisas boas, que nós estamos enjoados de briga. Ô, Rita Mundinho, o diálogo que o Eduardo sempre pediu aqui no Conversa de Redação, e você também, pelo menos há uma intenção que ele aconteça, né? Pois é, como o Eduardo disse, né? Se o Lula falou que quem elege o governador são os mineiros. Então, ele tem que governar para os mineiros, como tem que governar para os cariocas, para os paulistas, e tem que conversar com o Zema, que é peça-chave, peça fundamental no futuro do Brasil, porque Minas é protagonista na economia, Minas é protagonista no futuro do Brasil, e politicamente, quem ganha em Minas ganha as eleições, isso está provado. Então, o Lula, se ele é esse Lula, a gente está chamando no mercado de Lula 1, né, o Lula do primeiro mandato, e a gente espera que ele seja, que ele converse muito com Romeu Zema, mas que não fique só no discurso, e que a conversa do Lula, na prática, mantenha aquelas promessas quase que cumpridas que já estavam aí na pauta do candidato derrotado Jair Bolsonaro. Queremos metrô, queremos investimentos, queremos rodovias, queremos logística, queremos tudo que Minas tem direito. E o governador Zema sabe fazer e sabe pedir e comandar. E que o governo federal não se omita e faça a sua parte, porque se não fizer, as urnas daqui a 4 anos, com certeza saberão dizer e punir a ausência das promessas de campanha na prática. Edilene Lopes, Eduardo e Rita falaram bastante aqui no diálogo, né, do ponto de vista aqui de Romeu Zema e tal. Queria falar com você agora do ponto de vista do presidente eleito Lula. Ontem ele falou com a imprensa, enfim, falou da volta à normalidade, defendeu o sistema eleitoral, falou ali de investigação sobre os protestos que aconteceram. Você estava nessa entrevista? Era você, Edilene? Estava sim, Júnior. Eu estava nessa entrevista, a Gabi Speziale também acompanhou. Eu estava na entrevista coletiva, perguntei ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele respondeu a pergunta da Itatiaia, inclusive toda hora alguém fala comigo. Edilene, quando ele falou, fala Itatiaia, era você perguntando, era, a Itatiaia estava lá, como acompanha as grandes entrevistas todas aqui em Brasília, e ele falou muito desse diálogo com o Poder Legislativo e com as outras instituições. Essa é uma marca do presidente eleito Lula. Eu falo esse presidente porque eu estou apegada a dizer isso sempre, né, gente? Mas agora ele é o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é, antes de tudo, um político clássico e um diplomata. Ele conversa, ele gosta do diálogo. Ontem alguns jornalistas estavam dizendo lá, nossa, como é que ele entrou no STF depois de tudo que ele passou também, que está relacionado à justiça e tal. O Lula parece que ele não tem retrovisor, não. Ele vai olhando só para frente. Agora vou querer construir meu governo, e ele estende a mão para inimigos e também aceita que eles estendam. Isso aconteceu. O Arthur Lira foi um defensor de primeira ordem
ordem do presidente Jair Bolsonaro e ontem estava lá rindo com o ex-presidente Lula. Começou a fazer isso assim que as urnas foram fechadas. E isso vai acontecer com muitos adversários históricos de Lula. Em relação a Zema, eu acho que o governador agora não pode mais falar que não é um político, porque ele é um político e está se mostrando um político dos bons. O governador Romeu Zema vai conversar com o presidente eleito Lula. A equipe do governador já começou a se aproximar dos principais opositores na Assembleia Legislativa. Antes de ontem, Matheus Simões e Igor Eto jantaram com a bancada do PSD de Alexandre Calil, que fez oposição durante as eleições, que esteve do lado contrário. Então, isso vai acontecer. Eu acho que os dois vão conversar e eu acho, Júnior, que tem dois pontos principais que separam a direita pragmática no Brasil e a esquerda. Esses pontos são, e podem ser os pontos de divergência entre essa direita, que é o Zema, que não é uma direita ideológica, e o governo do ex-presidente Lula, agora presidente eleito. Um desses pontos é reforma trabalhista, que o empresariado sempre defende, que o Partido dos Trabalhadores é ferrenhamente contra, e o outro é privatizações. Esses pontos são os pontos que separam a direita pragmática e a esquerda no Brasil. Então, eu acho que esses podem ser pontos de divergência. Agora, no restante, numa pauta mínima de convergência, e vai ter muito encontro aí, muita convergência entre direita e esquerda no Brasil. Eu acredito que isso vai acontecer. E o Zema se mostrando uma figura que é um político de fato e fazendo isso bem. Ninguém apostava nada nele, achou que ele ia ficar fracassado, que não seria reeleito, apesar de não ter lidado bem com a Assembleia Legislativa, ter tido muito atrito, principalmente com a presidência da casa. Agora está aí reeleito e agora está puxando quem era oposição para a base. Ou seja, aprendeu a fazer e está fazendo bem.